E aí galera, tudo beleza? Feliz 2019 para vocês e o assunto do vídeo de hoje é para começar 2019 muito bem. A gente vai falar sobre como vocês podem fazer um timbre de 808, aquele baixozão assim que tem no hip hop, no trap, no R&B, um monte de coisa assim. Bom galera, esse 808 veio basicamente da ideia daquele drum machine da Holland que se chamava 808. É um drum machine bem antigo já, mas que tem os timbres mais clássicos e mais utilizados dentro do hip hop ainda hoje. Os samples desses drum machines ainda são utilizados ainda hoje, principalmente do 808 no hip hop. Bom, esses timbres dessas drum machines viraram clássicos e por ter um sustain muito grande, né, ou seja, ser muito prolongado, ter uma sustentação muito grande, ser realmente grave, subgrave, eles acabaram ocupando um outro espaço dentro do arranjo da música, muitas vezes substituindo até um baixo. E substituindo os baixos, eles começaram a ser feitos por outros instrumentos também, outros sintetizadores, outros drum machines e assim por diante. Bom, então a gente tem esse timbre que tem essa característica às vezes mais de kick, às vezes mais de baixo, bem presente nas músicas, né, do gênero de hip hop, R&B, enfim. Diversos gêneros musicais vão ter esse tipo de timbre e diversas características diferentes. Então cada um desses 808s dentro dos diferentes gêneros vão ter características diferentes. Alguns vão ser mais subgraves, outros vão ser mais distorcidos, outros vão trazer uma característica um pouco mais de ataque, outros com menos ataque, alguns com glide, com uma espécie de ligadura, né, de glissando de uma nota para outra, e outros vão ser simplesmente sempre atacados todas as vezes. Então, cada música especificamente vai ter uma característica diferente desse 808, mas a função dele no arranjo acabou ficando mais tendenciosa para um baixo. Então, basicamente, essa é a jornada de um 808. Agora, vamos lá ver na prática como a gente pode fazer um 808 bem bacana, utilizando o sintetizador e utilizando samples também. Mas antes da gente ir lá para o vídeo, só um recado rápido. Nós estamos fazendo novos cursos e nós queremos saber também quais conteúdos vocês estão querendo assistir. Nós vamos produzir linhas diferentes de conteúdos diversos e nós precisamos saber quais conteúdos vocês estão procurando saber mais a respeito de áudio, né, de produção musical e coisas afim. Então deixa o teu comentário aqui embaixo, qual conteúdo, qual tipo de conteúdo você está procurando, que a gente vai procurar entender exatamente o que vocês procuram para fazer conteúdos bem legais para vocês. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, não deixe de dar um like e também de apertar aquele sininho para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo. Então, galera, tem duas formas básicas de fazer o 808. A gente pode fazer através de um sample, através de um sampler, ou seja, um manipulador de uma amostra de áudio, ou então de um sintetizador. Eu vou mostrar aqui as duas opções, começando com o sampler primeiro. Bom, aqui eu estou utilizando o Studio One, né? O Studio One 3, e aqui eu tenho o sampler chamado Sample One, um sampler do próprio Studio One. E o que esse sampler faz? Ele permite que eu pegue uma amostra, mude a altura, ou seja, o pitch dela, e também mude algumas características da própria sonoridade dela, aplique osciladores de baixa frequência para algum parâmetro ou qualquer coisa assim. O que acontece? A gente tem um amplificador, o filtro, então eu posso manipular a característica desse timbre, que eu tenho de uma amostra, tá? E daí eu posso sequenciar ela através de MIDI, ou seja, eu posso colocar uma informação MIDI aqui, ó, como por exemplo nesse... Estão vendo? Então eu estou colocando aqui, tocando através do Nord e vocês estão ouvindo ele com esse sampler aqui tocando, né? Como vocês podem ver na tela. Tá? Então isso é legal para a gente poder criar o próprio 808, né? E algumas características tradicionais que a gente tem no 808, muitas vezes, né? Muitas vezes não, muitas vezes sim, vai depender do timbre que a gente procura, é o glide e o fato dele ser monofônico. Monofônico ele geralmente vai ser porque não faz sentido um 808, um baixo que seja polifônico, né? A não ser que você queira criar uma ideia muito louca, assim. Então, tradicionalmente o que a galera faz é colocar um pouco de glide, tá? Nessa amostra. E essa amostra, galera, eu encontrei numa plataforma chamada Splice, que a gente assina, e também você pode encontrar em outras plataformas. Tem várias plataformas que as pessoas produzem samples de 808, tá? E colocam nessas plataformas. Esses samples, eles são manipuláveis através de um sampler como esse, que é o Sample One, tá? Então você pode encontrar algumas plataformas gratuitas, por exemplo, como a Loopman, mas nem sempre é garantido que o seu sample vai ter qualidade. A Splice tem algumas vantagens nesse sentido de você encontrar um sample que já é bem produzido, tá? Então, quando você vai utilizar um sample que é tradicional de uma música ou de alguma referência, é bacana você procurar dentro de uma plataforma dessas e também utilizar um sampler para poder sequenciar e poder fazer esse trabalho, né?
tá? E o glide, ele é nada mais nada menos do que uma ligadura, né? Uma espécie de glissando entre uma nota e outra, ó. Se eu tocar uma nota aqui, vocês percebem que a segunda nota, né, ela não vai direto para ela com outro ataque, assim, tá? Ela faz meio que uma ligadura, um glissando, né, para outra nota, tá? E daí o tempo desse glissando, vocês podem alterar através desse parâmetro aqui, do glide, né? Tá? Então ele tem que estar monofônico, com o glide ligado, tá? E aqui eu posso dar uma pequena afinação nele, tá? E muitas vezes eu faço isso porque o próprio sample, a própria amostra de áudio, ela não vem perfeitamente no pitch que eu quero, né? Ela fica um pouco abaixo. Então, apesar de eu poder mudar o pitch aqui absoluto, eu vou precisar de fazer um fine tuning, né? Uma pequena afinação nele e poder, através dessa afinação, utilizar ele com várias notas diferentes, bem na fundamental, que é o baixo mesmo da música, tá? Aqui a gente pode ver que eu coloquei um tuner. Vocês podem perceber que nesse tuner, ó, tá vendo? Ó, Si. Agora ele tá assim. Se eu deixar ele na afinação como tava antes, ó lá, ele fica... Não vai ficar perfeitamente no Si, ele vai ficar um pouquinho acima, tá vendo? Então o que eu fiz? Eu fiz essa mudança de tuning aqui para poder ficar exatamente no Si. E daí ele ficou mais dentro da nota Si, que é fundamental. Isso é muito importante para não soar desafinado o seu 808. Às vezes é legal, mas como é uma região muito subgrave, não é legal você trabalhar muito com mudança de pitch ali, que senão fica tudo meio confuso, meio bagunçado na música, tá? A não ser que você queire um efeito estéreo, alguma coisa assim, geralmente não é a função do 808 essa, como eu falei, o baixo geralmente ele está mais centralizado dentro da mix. Bom, aí você tem vários outros parâmetros que eu não vou falar agora aqui a respeito do sampler, mas basicamente é um amplificador para você aumentar, né, a amplitude do sinal ou diminuir, e aqui também um cutoff, que é um filtro, basicamente um filtro de passa baixa, né, um low cut, um high cut, desculpem, e você pode dizer como é que se ele tem uma ressonância, se ele não tem, se ele vai ter algum oscilador de baixa frequência, assim por diante. Bom, todos esses parâmetros que eu estou falando, de oscilador de baixa frequência, outras coisas afim, vocês podem encontrar num e-book muito legal que a gente tem sobre sintetizadores. Esse e-book está disponível nesse link aqui, é só você clicar nesse card que você vai ter acesso a ele. Bom, esses parâmetros são válidos para os sintetizadores e também, obviamente, para os samplers. Eles manipulam as amostras em tempo real, então ele está manipulando tanto o pitch, a altura, né, como as características de timbre dessa amostra que eu peguei no Splice, beleza? Então, esse é um caso, eu vou mostrar como isso se aplica na música aqui, tá? Eu vou dar um mute nessa track, a gente vai ver, ó, eu tenho essa track aqui que é o 808 Sample, né? E aqui eu tenho uma ideia de um beat aqui que eu tô fazendo, só especificamente pro vídeo. Pera aí, deixa eu chegar um pouquinho antes. Bom, galera, eu vou falar um pouquinho sobre a linha também, mas primeiro eu vou falar sobre como vocês podem produzir um timbre de 808 através de um sintetizador e não somente de uma amostra. Bom, antes da gente entrar nessa linha, então, específica aqui, nos saltos que eu estou fazendo e tudo mais, vamos dar uma ouvida agora e vamos ver como num sintetizador você pode fazer isso. Basicamente, você vai precisar de bastante subgrave, você vai precisar de ressonância nessa faixa subgrave. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei esse sub, que é basicamente o nível, né, um level de uma frequência que fica a uma oitava abaixo, mais ou menos, ou 2 oitavas abaixo da frequência que eu selecionei. Eu procurei utilizar essa sine wave, porque geralmente a ideia do 808 mais básica, tá, é que ele preencha a fundamental da música. Então, uma sine wave, ela não tem harmônicos, isso preenche um espaço ali. Mas é legal a gente dar uma saturada nele, mudar um pouquinho o formato de onda, tá? E para isso, o que eu fiz? Eu dei um pequeno fine tuning aqui nesse outro oscilador, e daí eu consegui fazer com que ele ficasse se chocando um pouquinho, tá? E vibrando, e como ele tá em swarf, ou seja, dente de serra, né? Ele vai ter basicamente uma característica muito diferente do outro que tá em sine, ele vai ficar um pouco mais agressivo, e daí eu trouxe um pouquinho desse sublevel dele. Bom, aqui no filtro, obviamente, eu cortei bastante das frequências agudas, porque senão ele ia ficar esquisitão, olha só. Vamos dar uma movida aqui nele, como tava, aliás, tá? Olha o timbre que ele tá. Tá? Esse já tem um pouquinho mais de ataque que o outro, nas vezes que ele não faz o glide, né?
tá? É uma característica que eu achei legal deixar aí para ser um pouco diferente do outro. E basicamente aqui eu estou usando um filtro, né, nesse sintetizador, que é o Maitai, ele vem junto com o Studio One, e eu tenho o punch e o drive aqui nele. Então estou botando bastante drive no próprio filtro, ou seja, eu estou cortando as frequências mais agudas e estou saturando essas médio graves aqui para ficar com essa característica do 808. Isso é muito importante. Uma outra característica também importante é o envelope. Você pode manipular ele dependendo da característica do 808 que você quer. Se você quer mais ataque, menos ataque, se o ataque vai ficar exclusivamente para o bumbo, aí você vai manipular essas características aqui. Vocês podem perceber que ele também tem Low Frequency Oscillator, que eu não estou usando nenhum aqui também, e que ele também tem Glide aqui, bem como tinha o Sampler que a gente estava vendo anteriormente. Aqui no caso do sintetizador, ele gera o som por ele mesmo. Então ele que cria o som do nada, assim, através dos osciladores. E daí a gente manipula nos outros parâmetros do próprio sintetizador. Já o Sampler, ele vai ter uma amostra que é gravada e eu vou manipular essa amostra gravada. Então essa é a grande diferença entre um e o outro. Bom, aqui eu estou usando o Glide, como vocês podem ver, e vocês podem fazer linhas diferentes, né? Vamos agora dar uma olhada nessas linhas, possíveis linhas, tá? Bom, aqui a gente tem basicamente uma linha... Reparem que ela vai variar um pouco, né? Se eu solar aqui, vocês vão ouvir e vocês vão perceber que tem um glide aqui de oitava, que é muito comum hoje no trap. Já no R&B, por exemplo, coisas como The Weeknd, coisas afim, a gente vai ter uma coisa um pouco mais tradicional, com menos saltos com esse glide. Reparem nesse salto que vai ter aqui agora com o glide. Né? E aqui, se fosse um R&B, eu faria mais nessa pegada aqui, ó. Um salto menor. Aqui eu estou usando basicamente um salto de quinta e lá eu estou usando basicamente um salto de oitava, né? Onde eu vou de um dó para o outro dó acima, tá? É basicamente essa ideia. Eu vou utilizar o glide quando eu achar legal. Às vezes entre uma nota e outra vai ficar legal o glide, às vezes vai ficar mais legal ter o ataque, né? Então reparem, para poder usar o glide, o que eu fiz? Eu dei uma esticadinha no final da nota e como ele está monofônico, ele faz essa transição para outra nota, tá? Agora se eu não der essa esticadinha aqui, com o glide ligado, né? Ele vai ainda assim fazer o ataque dessa outra nota. Reparem na diferença. E antes, ele não deu o ataque dessa nota aqui, né? Ele fez ela ligada com a outra. E essa é a diferença. Eu posso aumentar isso ou diminuir, dependendo de quanto eu estico aqui essa nota. Beleza? E é muito importante que o 808 ele siga a ideia da harmonia, né? Ele vai ter ali o baixo, se você tiver uma nota pedal no baixo, ou então se você tiver uma nota que segue a fundamental dos acordes, aí você tem características diferentes. Então é muito importante dar uma estudada em intervalos, né? E também em harmonia para você entender exatamente que notas que você vai colocar no seu 808. Às vezes ele segue as notas dos acordes, às vezes ele fica só numa nota única, né? Numa nota pedal. Tá? Isso é bem comum e dá uma característica do próprio modo que essa nota tem. Ou seja, se você estiver trabalhando com um modo menor, uma escala eólia ou então um frígio, ele vai dar essa característica através dessa fundamental constante dessa nota pedal. Muitas vezes ele fica bem sincronizado com o bumbo, com o kick. Muitas vezes não, muitas vezes ele fica um pouco mais solto. Mas é muito importante ter essa relação bem clara entre o 808 e o kick. Senão você vai ficar com um monte de grave embolado e sem muita definição na música e sem o punch, que é a função principal do 808. É isso então, galera. Não deixe de deixar aí nos comentários quais conteúdos vocês esperam que a gente faça durante esse ano. E também não deixe de dar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço, a gente se vê numa próxima.